que não adianta nada você fazer a corrente denunciando a Choquei e você continuar seguindo, suicidou por causa do fake news que eles colocaram lá. Aí um monte de gente tá colocando que perfil de fofoca mata. Só que eu acho uma tristeza porque eu acho que espiritualmente o que tem de perfil cristão matando crente tá complicado. Porque eu acho que ninguém tá falando disso e precisa ser falado que o que mais tem é perfil cristão que só o que faz é fazer fofoca. É colocar, acusar irmãos de não ser crente o suficiente, acusar irmão de ser uma coisa que ele não é, pegar e questionar a fé de fulano, o tempo todo colocando a minha fé é mais santa do que a de fulano, eu faço a coisa do jeito certo, acusando. É o tempo inteiro você vendo perfis de fofoca dizendo, fulano fez tal coisa, o que você acha? E gente se matando nos comentários, o que mais tem é perfil de cristão matando crente. Chapa, não é porque o perfil é cristão que ele é cristão. Se o perfil passa o tempo todinho postando fulano fez tal coisa, o que é que você acha disso? E você vai olhar os comentários. E o que tem é cristão discutindo, brigando, colocando que eu sou mais santo do que Beltrano, eu sou mais perfeito, o meu jeito de ver a fé é o jeito certo. Meu chapa, esse perfil não é cristão. Vaza. Porque você vai estar tá matando a tua espiritualidade com esse tipo de perfil. Te juro, o tanto de perfil cristão que eu já parei de seguir, porque não posta nada de Cristo, passa o tempo todinho querendo fazer fofoca gospel, que não existe fofoca gospel, macho, sai. Faz um tempinho saiu aquele negócio de o Brasil que eu quero. Eu vou dizer a igreja que eu quero. Eu quero uma igreja em que seja de obrigado você subir no púlpito apenas para falar de Bíblia. E de preferência que Instagrams de fofoca crente parem de existir, porque eu também não aguento mais isso. Mas pelo amor de Deus, qual o sentido de uma pessoa subir no púlpito para ficar falando de dorama sem ter uma base bíblica para isso? Qual o sentido de uma pessoa subir no púlpito para falar de meu filho quis sair de casa sem usar meia, sendo que não existe uma base bíblica para isso porque Jesus nunca usou uma meia na vida? Agora, uma querida aí quis colocar que Jeová Jireh da Aline Barros não era um louvor porque ele colocava o eu como centro, sendo que aquele louvor é literalmente salmos puro. Todo ele é salmos. Gente, bora ler Bíblia em nome de Jesus. Ou pelo menos se você não tá lendo a Bíblia, se cale. Mas pelo amor de Deus, não sobe no púlpito pra falar de cor que não tem nada a ver com a Bíblia, não. No nome de Jesus. Assim, existe internet. Existe internet. Você tem todo o espaço das suas redes sociais para você colocar. Olha, na minha visão, esse louvor tá errado. Na minha visão, esse tipo de comportamento tá errado. Na minha visão, isso daqui. Mas você deixando claro. A minha visão, minha interpretação. Mas você usar coisas que não têm base bíblica, que são apenas a sua opinião, ou você transformando uma tradição em lei, sendo que a gente também não está mais nem vivendo no tempo da lei, a gente está vivendo no tempo da graça. Mas eu acho tão problemático porque, mano, entenda, púlpito é responsabilidade espiritual com quem está escutando. Não é qualquer coisa. São vidas que estão sendo tocadas com aquela palavra. Você tem a sua boca tem poder de bênção e de maldição. Se você falar uma besteira no púlpito, você está amaldiçoando vidas ali. É uma responsabilidade muito grande para você fazer de qualquer jeito, sem base bíblica. Acrescento, usando base bíblica, você pode dizer um monte de louvor que todo mundo ama e que ninguém está falando nada. Um louvor que me incomoda soberanamente é o Sabor de Mel, que eu nunca vi ninguém ter na audácia de falar dele, que é assim, e quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, você se arrepender. Primeiro, você está passando por a prova é sua. Você tem que fazer sozinho, pare de querer pescar. Segundo, pare com esse espírito vingativo, porque Provérbios deixa claro que você tem que pagar o mal com o bem, porque agrada o coração de Deus e constrange a pessoa. Você tem que amar o seu próximo. E a própria boca de Jesus disse, se eu não me engano, em Marcos, eu não me lembro a passagem. Mas tá lá em Marcos, que ele fala justamente que se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Então não tem sentido louvores ter passagens com espírito vingativo. Mas agora, pô, é eu que tô adorando. Lógico, eu vou fechar esse assunto porque eu realmente não quero continuar dentro dele, mas é porque eu não fechei direito sobre sabor de mel. É só que existem louvores que sim podem e devem ser criticados, porque nem toda música gospel é um louvor. Porém,
existem os lugares certos para falar disso. O púlpito é um lugar para você falar de Bíblia, para falar de algo com responsabilidade espiritual. Não é um lugar para você ficar dando a sua opinião. Agora, a minha opinião aqui que eu estou dando nos meus stories é de que, mesmo que eu não goste de um determinado louvor, mesmo que eu encontre coisas erradas nele, como por exemplo, como muito louvor fala que Deus não rejeita oração, sendo que a Bíblia diz que Deus rejeita uma oração que não estiver alinhada ao coração de Deus. Então, assim, mesmo que ele tenha pontos específicos que biblicamente estejam errados, mesmo que ele tenha pontos específicos, se ele abençoa vidas, ele tem um propósito dentro do reino espiritual, independentemente de eu gostar ou não. Eu acho interessante analisar que cada coisa tem um propósito no reino de Deus, independentemente do nosso entendimento. Porque assim, eu já tinha esse entendimento sobre determinados tipos de palavra, que não é porque eu não gosto de um tipo de palavra que esse tipo de palavra não é de Deus. Por exemplo, não é porque eu não gosto de palavras que são tipo, Jesus te ama muito, Jesus te ama demais, que não é uma palavra de Deus. Tem gente que precisa desse tipo de alimento. Mas eu tava pensando justamente sobre, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência com quem fala refletindo. Eu não tenho uma determinada paciência com quem realmente usa demais da oratória. Me estressa. Porque eu tinha abuso de um professor que ele demorava tanto para falar que no final da frase eu tinha me esquecido o que ele tinha falado no começo. Mas tem gente que só escuta quem fala assim. Então tem um propósito. Cada tipo de pessoa é usada conforme o tipo de público que Deus quer alcançar através dessa pessoa. Por exemplo, eu, na minha particularidade, não suporto, mas, tipo, eu não consigo escutar palavra de gente que passa o tempo todo gritando. É muito difícil um ser humano que fique o culto todo gritando que eu consiga levar a sério o que ela tá falando. Mas eu conheço gente que se o cara não falar gritando o tempo todinho, ele não leva a sério. Então, é real. Não é porque eu não gosto daquele método específico, não é porque eu não gosto daquele tipo de palavra, e principalmente, não é porque aquela palavra não tocou no meu coração que aquela palavra não é de Deus. Você não é um alecrim dourado exclusivo. Por mais que Jesus chame, Jesus ama todo mundo que está ali também. Então ele tem um propósito de alcançar todas as vidas, todas as almas. Então não é porque você não foi alcançado que aquilo ali não é de Deus e não alcançou outra alma. Tem palavras que eu acho ridículo, mas eu tenho que entender. Deus está usando aquela palavra para alcançar um público que não sou eu.